Começamos o nosso programa Aras e Raças. O hipismo pode ser compreendido como uma arte, como uma atividade de lazer ou como esporte. Em vários aras, ele é utilizado em todas essas atividades com afinco. Mas hoje, vamos conhecer o hipismo como esporte. Confira! Como esporte, o hipismo é uma competição em que vários cavaleiros apresentam suas habilidades em provas de perícia, de velocidade e de adestramento, considerando a harmonia, precisão e resistência dos competidores durante essas provas. Compostas de cerca de quase 2 metros de altura, as barreiras, os muros e os fossos são cheios de água. É um esporte que exige dons e qualidades do cavaleiro como nenhum outro, pois além de possuir aptidões físicas como força, destreza e resistência, são necessários também habilidades intelectuais, capacidade de decisão e paciência. Um exemplo disso é o Aras Manuel Leão, que fica em Ribeirão Preto e tem vários esportes, dentre eles o salto. Nós temos também a equitação, onde o princípio básico nosso é aprender a montar. Muita gente acha que uma horas é de salto. Não é só de salto. O princípio básico é aprender a montar, tá? Então a pessoa quer vir aprender a montar, nós temos equitação lúdica. Eu tenho criança aqui que já começou com 1 ano e meio, 2, que era muito agitado, não era indicação de ecoterapia nem nada, porém veio para a equitação lúdica. Então faz uma montaria dupla junto com o professor no início, depois vai deixando a criança sozinha, coloca num redondel, um local menor, tudo, e ele vai tomando liberdade e vai acalmando. Então aí nós temos 3 professores hoje que dão aula aqui, né? Onde nós damos aula de segunda a segunda, tá? Inclusive de terça e quinta à noite. A primeira aula nossa a gente nem cobra para a pessoa vir, ver se adapta ao professor, se adapta à aula, se gosta, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa e depois acha que só montar no cavalo e sair, não. Tem que aprender a montar realmente, porque tem os princípios básicos, o cavalo tem que sair na mão certa, ele tem que mudar de mão quando está galopando, tudo, porque senão desequilibra o cavalo, é perigoso cair. Então tudo isso a criança tem que ir aprendendo aos poucos. Tá? E isso é uma coisa que eu indico para todo mundo, porque quem não monta cavalo um dia? Então, acho que quem vai montar, vai para uma fazenda, muita gente acha, montou no cavalo e pronto, e vai. Não, gente, o cavalo é perigoso, ele é um ser vivo. Ele assusta com um bicho que está no mato, ele assusta com uma cobra, ele assusta com um sapo que pode pular, ele tem o buraco que ele pode saltar. E a pessoa tem que ter o domínio para poder saber controlar o animal, para numa urgência que todos nós estamos sujeitos, a pessoa ter o domínio para poder saber fazer o cavalo parar, se o cavalo vai disparar. Eu, uma vez, quando criança, estava numa fazenda e o cavalo disparou comigo no meio de uma plantação de laranja. A minha reação na hora, em vez de colocar o cavalo em círculo, que é o correto de fazer, eu pensei comigo, nossa, vou fazer o cavalo correr o máximo possível para ele cansar logo e parar. Graças a Deus deu certo, mas foi um risco muito grande que eu corri. E na verdade que a gente tem que tentar ir dobrando o cavalo, fazendo o cavalo entrar num círculo para o cavalo ir cansando no círculo, que daí no círculo não tem perigo, não tem pedra, não tem nada ali, entendeu? E isso tudo você aprende aonde? Numa aula, tá? Então eu acho que é uma coisa importante que todo mundo saiba andar a cavalo antes de montar no cavalo para poder sair fazer um passeio externo. Tá? E esse é o princípio nosso básico das aulas aqui. Então a gente tem aula de segunda a segunda, é só vir, marcar com os professores, marca a aula experimental que a gente não tem custo nenhum e depois encaixa dentro dos horários. Minhas aulas normalmente são individuais. Quando a pessoa já está mais avançada, tudo que quer, ter uma companhia, alguma coisa, daí a gente faz uma aula em dupla, senão daí de preferência sempre é individual para ter o contato direto mesmo professor e aluno. A prova de saltos de obstáculos avalia a potência, a habilidade e a obediência do cavalo ao salto, além da qualidade da equitação do cavaleiro. Um conjunto é punido se cometer faltas como derrubar ou desviar um obstáculo, refugar, recuar antes de dar o salto, ultrapassar o tempo limite, errar o percurso ou cair do cavalo. O vencedor da prova é o atleta que cometer o menor número de infrações. Se houver necessidade de desempate
e nele, novamente os competidores limparem o percurso, ou seja, sem cometer nenhuma falta, ganha aquele que finalizar o percurso em menor tempo. São várias categorias, né? Tem as categorias que são divididas dos cavalos novos, 4 anos, só os cavalos de 4 anos juntos, 5, 6 e 7 anos e 8 anos. Tem as provas de amadores, prova de master, prova de sênior, várias categorias diferentes. E as provas de base das crianças, que começam desde a apresentação, que são varinhas no chão, até a prova de 1 metro, 1,10 m ali de altura. O desenvolvimento do hipismo se deu mesmo em meados do século XX, quando começaram a desenvolver e implantar as primeiras pistas com obstáculos para salto. O hipismo melhora a coordenação motora, te dá equilíbrio, melhora toda a parte respiratória, melhora a sua postura e, além de tudo, consegue regular até mesmo a sua pressão arterial. No hipismo, homens e mulheres disputam em igualdade uma mesma competição. Das 8 modalidades reconhecidas pela Federação Internacional de Hipismo, apenas 4 delas são olímpicas. São elas salto, adestramento, CCE, concurso completo de equitação e especial paralímpica. Para se tornar um campeão ou um profissional qualificado da área, é preciso dedicação, é preciso força de vontade, é preciso amar o que faz e é preciso estar perto de quem entende, tendo aulas e absorvendo conteúdo teórico e prático. Geralmente vai ser um percurso com mais ou menos 10, 12 obstáculos dentro de uma faixa de tempo e depois disso aí um desempate, que vai ser menor tempo. A primeira fase você tem que fazer 0 ponto, que é não fazer nenhuma falta, não derrubar nenhum dos obstáculos, andando dentro de uma faixa de tempo. E depois a mesma coisa, o 0 ponto, sem nenhuma falta e o cavaleiro mais rápido. O brasileiro de hipismo nasceu da firme determinação de um grupo de amantes do hipismo que se uniram em torno de um ideal comum: criar e desenvolver uma raça de cavalos com aptidão para os esportes hípicos. Partindo de animais rigorosamente selecionados, já existentes no país, os fundadores definiram como raças formadoras, que foram importantes linhagens europeias de cavalos de salto e adestramento, tais como Hannoverana, Holsteiner, Anderburgo, Trakehner, Westphalen e Sela francesa. Através de cruzamento entre si e com as melhores linhagens de cavalos puro sangue inglês da América do Sul, raças aquelas que comprovadamente eram reconhecidas como altamente dotadas para os esportes equestres, é que se deu essa linhagem. Um de seus principais idealizadores foi o criador Ennio Monte, proprietário atual do Aras Itapuã, que criou a raça no início da década de 70. O BH, como a raça é conhecida, está ainda em formação, porém hoje já existe um livro fechado, Stud Book, mas nada impede que a raça seja aprimorada através da renovação de sangue, pool genético, com indivíduos de raças formadoras. Se há falta de alguma característica no plantel, pode-se buscá-la junto a algum reprodutor com as características já desejadas. Hoje você conheceu o hipismo e seus belíssimos saltos. Amanhã nós vamos voltar, mas dessa vez para conhecer o polo feminino. Até lá! Tchau!